Oi, gente. Vamos começar o nosso bate-papo sobre fluxo de caixa. Primeiro, eu quero que você pare com esse pensamento de que planejamento financeiro, fluxo de caixa é algo difícil ou chato. Pode parecer tudo isso porque é algo que você desconhece ou muitas vezes tem dificuldade. E por desconhecer ou achar um pouco difícil, a gente pode achar chato. Mas o meu objetivo aqui hoje com você é te trazer de forma bem simples, com termos bem simples e começando do começo, a importância desse assunto para a sua clínica, para o seu consultório. Não só pelo momento que a gente está vivendo hoje, mas porque planejamento financeiro, você conhecer os seus números, você ter visão futura em relação a eles, é premissa básica para qualquer negócio crescer forte, ter expansão, ter investimentos futuros, fazer o time ser engajado, enfim. Tudo isso é muito importante e deve ser pensado e decidido a partir de um fluxo de caixa. Então vamos lá. Quero fazer o meu fluxo de caixa. Por onde começar? Para a gente começar, eu trouxe aqui algumas premissas que são muito importantes para você. Eu vou aumentar a tela para que você possa ler junto comigo. Então vamos lá. O que é um planejamento financeiro? É ter uma visão de quanto você gasta, de quanto você ganha e quanto sobra. Então, e esse quanto sobra no final do mês é o que você vai refletir. Poxa, tá muito pouco. Poxa, tá bom. Tá suficiente para mim. Tá de acordo com o que eu gostaria que fosse. Essas reflexões devem ser feitas, porque fluxo de caixa é uma ferramenta que nós iremos montar e você vai olhar para ela no mínimo uma vez por semana, no mínimo. Então tem que ter essas reflexões. Lembrando que o ideal é que esse valor que sobre ao final de cada mês te dê fôlego financeiro de pagar as contas do mês, as contas da clínica, no mínimo 6 meses para frente. Luciana, 6 meses para frente, isso mesmo. Então, o que sobra no final do mês, de quanto você gastou, de quanto você recebeu, o que sobrou, tem que ter um fôlego, tem que ser um valor que represente, no mínimo, o pagamento do custo de 6 meses para frente da sua clínica. Isso é algo ideal, porque isso te dá um respiro, uma situação um pouco mais confortável para você viver qualquer tipo de baixa de paciente ou crise no mercado, ok? Vamos lá. Essa visão de entre, sai e sobra deve ser no mínimo anual, ou seja, de janeiro a dezembro. Então, nós iremos construir um planejamento financeiro de 12 meses. É preponderante que você tenha essa visão num local único, que é o que eu vou te mostrar, do ano todo. Quiçá um ano para frente. Então, no meio do ano, o ideal é que você já construa o fluxo do ano seguinte. Por quê? Porque nós recebemos muitas vezes dos pacientes de forma parcelada e nós compramos muitas vezes de forma parcelada. Então, nós já temos compromissos financeiros no ano seguinte, ainda esse ano. Então, pode ser que em agosto, uma compra que você vai fazer, você já tenha parcelas a serem pagas em janeiro e fevereiro. Então, é importante que a gente construa isso para que você possa ter essa visão. Todos os custos, compras e recebimentos da clínica devem ser feitos através do dinheiro da clínica. Então, vamos lá. É muito comum quando eu vou fazer consultoria personalizada, visitas e mentoria personalizada dos nossos clientes aqui da Health, que eu vejo a confusão que se faz pagando conta da clínica com o seu dinheiro pessoal. Cuidado! Tem dois pontos aí. Primeiro, a desorganização, que é muito comum. Você desorganizou, não sabe quanto entrou de paciente, e aí tem aquela conta para pagar, aí vem aquela praticidade, pego da minha conta pessoal e pago. Você não pode fazer isso. Você precisa organizar esse fluxo de entrada e saída, e eu vou te falar um pouquinho disso mais para frente. E outra questão é você, de fato, não fechar a conta e você precisar tirar do seu bolso para colocar na clínica.
Então, o ideal que eu te sugiro é que você anote quanto por mês que você está colocando, para você ter aquela meta de não colocar mais, porque o seu negócio tem que se pagar. Essa conta vai você ter feito antes até de abrir. Qual o seu investimento? Vai ser pago em quanto tempo? Só que isso é um assunto para um outro vídeo. Mas se você hoje ainda coloca dinheiro pessoal no seu negócio, anote mês a mês quanto você está colocando e tenha como meta você deixar de colocar. E eu vou até fazer uma continha rápida aqui no próximo slide que vai te ajudar a fazer essa meta e diminuir esse seu aporte pessoal, nessa sua colocação de dinheiro pessoal. Perceba até as minhas palavras, quero ter a linguagem mais fácil e simples possível. Vamos lá, próximo slide. Todas as compras devem ter, no mínimo, uma nota fiscal, um cupom fiscal ou um recibo. Eu só coloco a questão de você alinhar com o seu contador, porque toda a parte que é contábil, eu não estou levando aqui em consideração, tanto porque eu não sou contadora e eu não tenho propriedade para te passar isso. O que eu estou te passando aqui é você ter uma organização de caixa, um planejamento financeiro. Então, assim, quando você compra algo numa empresa de grande porte, de médio porte, é comum vir a nota fiscal daquela compra. Agora, quando você vai, por exemplo, por desorganização também, você teve que comprar o café naquele mercadinho perto da sua clínica, você levou lá R$ 3, exemplo, é importante que você traga o recibo dos R$ 3 para você prestar contas com o caixa, porque você tirou R$ 3 da clínica, tem que colocar de volta R$ 3 da clínica, ok? Então, tudo tem que ter um papel. Se você gastou, tem que ter o papel prestando contas do que foi gasto. Outro ponto, os vencimentos das contas devem estar conforme as datas das maiores entradas, como, por exemplo, o recebimento dos planos de saúde. Então, assim, Luciana, o plano de saúde A me paga todo dia 15. Então, o ideal é que as suas contas que você tem a pagar de luz, de condomínio, de aluguel, se vençam depois do dia 15. Isso vai te ajudar a criar um fôlego de caixa, porque você recebeu e vai ter dinheiro para poder pagar. Claro que isso é no começo, para quem está começando a se organizar, porque o ideal é que você tenha dinheiro no caixa de sobra, dinheiro na conta de sobra para poder pagar as contas. Tem que ficar só esperando receber para poder pagar as contas daquele mês. Isso não é o ideal. Mas para quem vai começar, já pode se organizar dessa forma, porque vai te ajudar a criar um fôlego, ok? Próximo. Quando sabemos quanto é o nosso custo, podemos fazer uma previsão de quanto precisamos de faturamento e assim determinar uma meta de consulta ou procedimento. Então, por exemplo, o que eu quero te dizer? Quando a gente entende quanto custa o nosso negócio, tem que somar custo fixo e variável, tá? Esse é o ideal. Quando a gente tem essa soma, eu consigo fazer uma conta do seguinte: poxa, se eu custo X e minha consulta particular é Y, eu tenho que ter no mínimo X contas particulares para poder pagar esse custo fixo. Vamos ver um exemplo juntos. O custo fixo mais variável da clínica é de R$ 5.000. Hoje eu atendo plano e particular e eu trouxe isso para poder facilitar a nossa conta. Então, a minha consulta particular custa R$ 300. Então, fazendo a conta, se eu conseguir 17 consultas particulares, eu pago o meu custo. Olha que maravilha! Então, tudo que vier a mais das 17 consultas vai ser lucro. Isso é importante porque você compartilha essa informação com o seu time. Ah, Luciana, só sou eu e minha secretária. Um excelente time. Então, secretária, nossa meta é, no mínimo, 17 consultas, porque assim eu pago as nossas contas. E o que sobrar, a gente dá uma respirada. E aí vem aquela questão, até no momento oportuno, de você ter até meta, ter variável de pagamento para a secretária, que é muito comum, é uma prática super saudável, porque ela fica junto com você, acompanhando esse crescimento. Então, assim, voltando, isso aqui é só para você ter uma ideia
de que você não precisa mais tirar nada do seu bolso para pagar as contas da clínica. Então, você pode fazer essa coisa através das consultas. Ah, Luciana, eu só atendo plano. Faça da mesma forma com o plano. Cada plano repassa um valor X para o profissional da saúde. Então, você vai pegar o valor do seu custo e dividir pelo valor X do seu recebimento. Ah, eu tenho um procedimento que eu vendo bastante. Faça a conta com o seu procedimento. Vai te ajudar, vai ser muito bacana. Ok, gente? Vamos lá. Próximo. Escolha. Agora vamos falar um pouquinho de organização, tá, gente? Porque isso tem tudo a ver com planejamento financeiro. Escolha uma pasta sanfonada, de preferência sanfonada, para guardar as contas que vem física e as compras também que vem física da clínica. Por exemplo, é muito comum a conta de luz vir física, a conta do condomínio vir física. E sempre que você compra material, o insumo que você usa na clínica, junto com o material vem a nota fiscal, certo? E onde que você organiza isso hoje? Jogado, espalhado? Uma pasta todo mundo junto? Não. Essa pasta sanfonada, ela é bacana porque ela tem várias divisórias e que você vai colocar em cada divisória o mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e por aí sucessivamente. E você vai separar essas notas e esses boletos, essas contas, que é tudo que é saída por mês, ok? Porque assim vai ficar muito mais fácil depois de você passar para a planilha de fluxo de caixa, que eu vou já te falar sobre ela, e de repente joga para o contador, se ele precisa, enfim, também alinhe com o seu contador. Mas fica a sua organização, que ela é preponderante. Como eu coloquei, devem ser categorizadas por mês. E tem que ter outra pasta também sanfonada para você guardar possíveis recibos ou notas emitidas para os pacientes, que isso também é muito comum. Então, tanto a pasta de entrada quanto a pasta de saída devem ser sanfonadas, organizadas por mês. Isso é importante porque é delas que nós iremos alimentar o fluxo de caixa, ok? Vamos lá, gente. Vamos para a ação. Montar o fluxo de caixa. O que é muito importante para a gente começar isso? Tem que ter uma habilidade. Se você não tem um amigo, a secretária, e se você precisar da Health Solution também, fala com a gente, que nós temos essa questão no Super Secretária, que é uma mentoria que nós damos para as secretárias. Um dos módulos é financeiro. E eu ensino a ela ou a você, tem a preferência do profissional da saúde, se ele quer que seja ensinado para a secretária ou para ele mesmo. Nós montamos o fluxo de caixa da clínica, alimentamos ele inteiro e damos continuidade. Então, vamos lá. Tem que ter habilidade no Excel. Então, a nossa planilha de Excel vai conter 3 abas. A aba de entradas, com os recebimentos dos clientes. A aba de saídas, com tudo que a gente tem de custo fixo e variável. E a aba fluxo de caixa, que é o resumo. O que entrou, o que saiu e o que sobrou. Agora, uma coisa que é muito importante é categorizar as entradas e as saídas. A gente já colocou aqui que as saídas, a gente divide os custos por fixos e variáveis. Na parte de entradas, é muito importante que você também categorize. Como, Luciana? Por plano de saúde. E por procedimento e consulta dentro de cada plano de saúde. E particular, se você atende particular. Deixa eu te mostrar aqui a planilha, eu vou colocar a tela cheia para ficar melhor de você visualizar. Na primeira coluna tem o plano A, o plano B e o particular. Na segunda coluna eu coloquei aqui a consulta e 3 procedimentos que você atende por consulta, por plano. Da mesma forma o plano B e da mesma forma o particular. Por quê? Porque você deve preencher em cada linha quanto você ganhou de consulta naquele plano A. Quanto você ganhou do procedimento A no plano A? Quanto você ganhou do procedimento B no plano A? E quanto você ganhou do procedimento C no plano A? E essa visão é importante ter de cada plano e no fim do particular.
E como você está vendo, eu já fiz a visão do ano inteiro. Porque nós iremos depois fazer uma avaliação comparativa, que é muito importante. Luciane, para que separar? Gente, porque isso aí é uma fase número 2, tá? Que é o quê? É a gente começar a avaliar qual é o plano que me traz mais faturamento. Qual é o procedimento que me traz mais faturamento? É muito importante ter essa visão, tá certo? E particular, poxa, particular me traz o triplo do faturamento. Eu quero então focar no particular, criar estratégias de venda para abrir mão dos planos de forma gradual, enfim. Por isso que o fluxo de caixa ele é base do negócio, porque ele conversa com o teu comercial, com as tuas estratégias de marketing, enfim, e com outras várias coisas. Então, essa aqui deve ser a cara da aba de entradas. Vamos para a aba de saída. Até coloquei alguns exemplos. A parte de custo fixo e custo variável. E eu fiz um subtotal em cada para você poder acompanhar. Quanto que eu tenho de custo fixo hoje? Quanto que eu tenho de custo variável? Então, você também já preenche mês a mês. E perceba, quando a gente coloca o ano todo, por exemplo, material de escritório, eu fiz uma compra grande, porque a gente usa muito aqui na minha clínica, e eu parcelei em 3 vezes. Eu comprei em janeiro e parcelei em 3 vezes. Então, você já preenche janeiro, fevereiro e março. Já fica lá, já tem um gasto futuro, você já tem esse compromisso futuro desse gasto, entende? Então veja a importância de você olhar para frente. Então você já pode saber que em março você já tem de compromisso futuro, por exemplo, R$ 3.500, que é o custo fixo, que ele é fixo, e tem alguns parcelamentos do custo variável. Então, se você quer fazer aquele investimento que estava pensando, não, eu vou deixar março passar. Eu estou com algumas parcelas ainda em aberto. Vou fazer esse investimento em abril, que está mais tranquilo. Olha a importância de você conhecer o fluxo de caixa, de ter a visão anual de quanto você gasta. Porque você já consegue visualizar o quanto que você tem de compromisso futuro e quanto que você pode agora, os meses que vão estar mais tranquilos para você poder investir. Percebe a importância? E por fim, gente, tem a terceira aba que é o resumo. Então, uma linha de entradas, uma linha de saída e a linha do saldo. Para você acompanhar, já vai saber como é que está o seu saldo mês a mês, com os compromissos que você já tem de saída, com os compromissos que você já tem de recebimento de paciente que também parcela. E aí você vai criar metas com a sua secretária, como eu te falei. Olha, março, nós temos muitas parcelas aqui de compras que a gente fez. Então, vamos precisar aumentar aqui a nossa entrada. Será que vale fazer uma campanha esse mês? Tem algum procedimento, algum benefício para o paciente, para que a gente possa aumentar o número de procedimentos fechados? Enfim, é muito importante ter essa visão e essa discussão. Você com o seu sócio, você com a sua secretária, se ela é seu time hoje. Aí vamos lá, gente. Fluxo de caixa, depois que você monta ele, que você preencheu todas as entradas, e aqui eu acho uma coisa muito importante que eu quero te falar. Ó, nós estamos no mês de abril. Então é importante que você faça esse preenchimento para trás, você cria um histórico. Se você puder juntar essas informações, peça ajuda para sua secretária, ela é muito importante. Junte essas informações e faça esse preenchimento, porque vai te ajudar a ter uma ideia, um ponto de partida. Luciana, não tenho nada, então vamos começar abril. Todas as contas de abril vão preencher nas saídas. Os parcelamentos de compras que foram feitos anteriormente, será que você consegue ao menos juntar isso? É importante, porque são parcelas que têm a vencer, nós precisamos saber. Parcelamento de cliente também, de paciente, o que tem a receber? E consultas que aconteceram, enfim, preencha tudo para que você possa ter esse ponto de partida. Construímos, alimentamos, agora o fluxo de caixa tem que virar um hábito. E essa palavra é muito importante.
Então, vamos lá. A primeira vez, nós precisaremos de mais tempo para montar e alimentar a planilha, como a gente acabou de conversar. A alimentação de entradas e saídas deve ser feita diariamente. E aí, vem a minha sugestão. Ela pode ser feita por você ou pela sua secretária. Luciana, diariamente? Sim, porque todo dia você tem paciente, você tem consulta, você tem procedimento. E a gente não pode se perder. Então, tem que existir esse controle da sua secretária, do seu fluxo diário, que é o controle diário de entradas e saídas. E esse controle diário ela faz e depois ela repassa para o fluxo de caixa. Então, olha a importância. Precisa existir um controle diário que a sua secretária deve fazer de entradas e saídas. A partir desse controle diário, ela passa isso para o fluxo de caixa. Semanalmente, você deve fazer uma avaliação estratégica de como está o mês e se é preciso tomar alguma providência. Foi o que a gente conversou. Uma campanha, podemos flexibilizar mais para o paciente, para poder aumentar, converter o número de procedimentos, de serviços fechados? Atenção para os meses sazonais. Você já conhece o seu negócio e você já sabe que mês X ou Y diminui o número de consultas, ou são os melhores meses de consulta. Então, aí está o momento de você se preparar. Se é o melhor mês, então aquela sobra vai te ajudar a cobrir os meses que não são tão bons. É um mês difícil, então vamos flexibilizar mais. Vamos estar mais atentos às ligações, aos pedidos de marcação de consulta, às confirmações de consulta. A gente já te ensinou como fazer isso de forma estratégica. Não posso perder paciente, porque é um mês muito difícil, é um mês de baixa. Ou seja, estar atento ao caixa, porque eu vou ter aí um alto e baixo no meu caixa. E, por fim, saber qual mês do ano a conta não está fechando. Porque dá para a gente também poder fazer essa previsão. Então, a conta não está fechando, a gente faz essa previsão. E atenção para os meses sazonais, com essa previsão. Então, não fechou? Então, vem o mês sazonal ali e casa com a conta que não fechou. Então, você vai precisar, de repente, fazer um aporte, ou seja, colocar o seu dinheiro pessoal ali. Não, você não vou conseguir fazer uma campanha aqui, eu vou conseguir. É um mês sazonal, é um mês de baixa, mas a gente conseguiu criar um oxigênio e ter ações que nos ajudem a aumentar o faturamento e eu conseguir cobrir aquela minha baixa. Olha que bacana, gente. Só que tudo isso é importante ser conversado com a sua secretária. Ela é papel muito importante, porque ela está lá na linha de frente com o seu paciente. Ela que está marcando, remarcando os procedimentos, essa atenção que ela tem que ter com o mês que ela está vivendo. É um mês de baixa, é um mês sazonal. Ela entende o quanto aquilo representa para você. Esse alinhamento entre você e ela é muito importante. Então, atenção. Fluxo de caixa, planejamento financeiro é algo que você deve fazer e ter o hábito de olhar semanalmente. E se você gosta disso, ou tem tempo para isso, alimente-o diariamente. Ou se não, repasse para a sua secretária. Enfim. Opa! Tomada de decisão no seu negócio, investimentos e flexibilidade com o cliente, que são itens importantes para que você coloque o seu negócio em expansão, em crescimento, de acordo com o mercado, você pode fazer tudo isso com um olhar no seu fluxo de caixa. Então vamos lá, gente. Assista esse vídeo mais uma vez se você achou que foi muita informação em pouco tempo, e realmente é muita informação. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, manda para a gente que eu vou ter um prazer enorme em te responder. Mas não deixe de começar hoje ainda a fazer o seu fluxo de caixa. Luciana, eu não conheço ninguém que mexe no Excel. Então, vá lá no direct da Health Solution, no nosso Instagram, manda um Instagram para a gente, ou um e-mail no relacionamento@healthsolution.com.br
e coloca assim: Luciana, manda para mim a planilha de fluxo de caixa e eu mando para você ela pronta, ela montada, ela vazia e depois você vai só alimentando, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um legal aqui no nosso like. Se você tem alguma dúvida, como eu te falei, coloca aqui embaixo, repasse esse vídeo para alguma pessoa que você tem certeza que está precisando dessas informações, desse passo a passo, dessa conversa bem flexível e bem clara sobre essa questão dos números, tá certo? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!